Boa noite. Tudo bem? Que o Senhor nos abençoe e que nos dê a sua paz. O sofrimento que eu passo, que você passa, considerando a reencarnação, ele foi escolhido por nós? Ou será que ele foi proposto pelos espíritos responsáveis pela execução da justiça divina? Ou esse sofrimento pode ter sido criado por nós, ou essas três situações podem acontecer. Ao final do nosso bate-papo, esperamos chegar juntos a uma definição sempre respaldada na doutrina espírita. Vamos começar hoje pelo Livro dos Espíritos, na questão 259. Nessa questão, Allan Kardec indaga ao mundo espiritual se todas as tribulações da existência, se todas as dores e provas, foram previstas e escolhidas por nós antes da atual reencarnação ou não? Ou seja, será que eu e você escolhemos, antes de reencarnarmos, sofrer as dores pelas quais passamos? Será que a gente era capaz disso? Escolher as dores pelas quais passamos, que ainda estamos a sofrer, ou que iremos sofrer na atual existência? Bom, essa pergunta, ela é a de número 259, ela foi elaborada pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, certamente em função de uma resposta dos Espíritos a duas questões anteriores, a 257 e a 258 do mesmo Livro dos Espíritos, quando, na oportunidade, o mundo espiritual afirmou a Allan Kardec que o próprio espírito escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso, portanto, consiste o seu livre-arbítrio. Mas a resposta não fica aí não, ela vai mais além. Os espíritos complementam dizendo que as divinas leis, dando ao espírito a liberdade de escolha das provas, deixa para ele toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, Ou seja, o caminho do bem está à sua frente, assim como também o caminho do mal. No entanto, no finalzinho da resposta, os espíritos esclarecem de maneira cristalina que é necessário distinguir no sofrimento aquele que é obra da vontade de Deus e aquele que é obra, criação da vontade do homem. Sendo assim, analisando esse tópico da resposta, ou seja, que é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem, analisando esse tópico, concluímos que existem sofrimentos, primeiro, que são da vontade de Deus que passemos, sofrimentos que nós mesmos escolhemos, ainda no mundo espiritual, o que Deus também permite, e também aqueles outros sofrimentos que são criação nossa, dentro da existência atual, e que nada tem a ver com a vontade de Deus, nem com as existências passadas, e muito menos com escolhas nossas antes da presente, da atual reencarnação. Pois bem, no livro Religião dos Espíritos, autoria do Espírito Emmanuel e psicografia do médium Chico Xavier, tem um capítulo, o de número 61,
61, que é intitulado Doenças Escolhidas. Nesse capítulo, o autor espiritual faz uma abordagem da questão 259 de O Livro dos Espíritos, aquela mesma que fala, né, sobre a escolha das provas. E na análise dessa questão, Emmanuel apresenta, né, como um cartão de visita ao leitor, uma confirmação do que diz Allan Kardec na questão 159, ou seja, Emmanuel se diz convicto de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra. E ele ainda complementa dizendo que essa escolha só acontece quando o espírito se mostre na posição moral de decidir quanto ao seu próprio destino. Em outras palavras, não são todos os desencarnados que têm condições de escolher as provas porque há de passar, justamente considerando, né, a sua deficiência, a sua carência moral e espiritual de definir em relação ao próprio destino, de não ter condições de definir em relação ao próprio destino. Mas aí você pergunta, Guilherme, Henrique, por que você, no início, se referiu a um tipo de sofrimento que é a criação nossa e que não estão, por isso mesmo, ligados à vontade de Deus e à justiça divina? Que sofrimentos são esses? Ora, para responder essa sua indagação, é preciso lembrar aquele trecho lá atrás da questão 258 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. E ao mesmo tempo, junto ao retorno a essa questão, vamos mergulhar nos esclarecimentos de Emmanuel na obra que nós nos referimos, Religião dos Espíritos, questão 61. E a gente vai aqui com calma, né, para encadear bem as ideias e concluirmos juntos, ao final do nosso bate-papo, quais os sofrimentos a criatura poderia criar na Terra sem nenhuma vinculação kármica. Primeiro, como ponto de partida, Emmanuel, na obra, fala que durante a existência carnal, veja que coisa importante, grande parte das doenças que passamos, que sofremos, que nos acometem, elas estão incorporadas às nossas preocupações. E essas preocupações, não raro, levam-nos a tomar decisões lamentáveis, que martelam, nas palavras dele, martelam e desagregam a saúde do corpo, prejudicando assim a mecânica corporal, né? Especialmente aquelas decisões, por exemplo, que geram em nós aquele remorso profundo, não construtivo, ou seja, aquele remorso estacionário que nos leva a ficar remoendo o acontecimento como se fosse um mecanismo de autopunição e não como estímulo à reparação do mal, que seria a finalidade do remorso. E aí está uma das causas
né, da doença. Seria aquelas preocupações, como Emmanuel disse, que levam-nos a tomar decisões lamentáveis que martelam e desagregam as peças corporais. E Emmanuel prossegue exemplificando outras causas de sofrimentos criados por nós mesmos. E ele continua, segundo o autor, a nossa outra causa de sofrimento que não está inscrito nas divinas leis é a nossa rendição às sugestões do mal que criam em nós um terreno fértil à instalação de determinadas moléstias orgânicas. E além disso, elas funcionam, essa rendição, aliás, funciona como elo de sintonia com espíritos cruéis que vampirizam, que minam, que absorvem as nossas energias orgânicas, não poucas vezes através dos vícios, através dos hábitos infelizes que alimentamos durante a existência carnal. Esses espíritos, eles depauperam as existências morais, espirituais e orgânicas. Mas que vícios, né, que hábitos causariam tantos danos em nós e que são polos de atração sobre os quais os espíritos infelizes se acoplam, absorvendo as energias corporais e causando-nos sofrimentos não escritos nos arquivos da justiça divina. Emmanuel elenca a ingestão de alimentos inadequados, a extravagância da mesa, o uso de entorpecentes, o alcoolismo, mesmo brando, o aborto criminoso, o abuso sexual. Tudo isso estabelece, em nosso prejuízo, síndromes abdominais de caráter urgente, aí são palavras de Emmanuel, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro e outras aí enfermidades degenerativas do sistema nervoso a partir da nossa rendição às sugestões do mal. Incrível, né? Mas ele segue adiante, ele comenta o efeito da crítica inveterada, o efeito da inconformação, da inveja, do ciúme, do despeito, na desesperação, na avareza, que fabricam certa crueldade silenciosa em nós, com a qual atraímos o pensamento infeliz, o pensamento viciado de espíritos infelizes, encarnados ou não, tá? Que nos rodeiam. E ao exteriorizar essa crueldade silenciosa, nós passamos a assimilar pensamentos semelhantes, que segundo Emmanuel, né, que ao se ajustarem ao nosso desequilíbrio emotivo, acabam agravando em nós processos alérgicos ou desorganizando, destrambelhando as estruturas nervosas do nosso corpo. Todos esses tópicos, né, facilitam os processos obsessivos que nos mantêm no domínio de enfermidades às vezes fantasmas, né, que reduzem as nossas forças e vão nos corroendo a existência sem vinculações kármicas. Todo esse elenco de informações de Emmanuel
nos dá a noção exata do quanto criamos sofrimentos extras. Sofrimentos extras por quê? Porque não estão inscritos na programação reencarnatória que nos é própria e que, conforme aquela questão lá 258 de O Livro dos Espíritos, nos ajudará a distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Portanto, mais que nunca, somos os construtores do nosso destino, seja pela atuação da vontade divina, considerando as existências passadas, seja através da escolha das provas pelas quais iremos passar, ou, finalmente, pela má conduta, notadamente a conduta mental, durante a existência física, conduta esta vinculada, que estará vinculada às presenças espirituais compatíveis com a qualidade dos nossos pensamentos e determinantes, por isso mesmo, da nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, mas com efeitos diretos sobre o equilíbrio e a harmonia orgânica. E para finalizar, vamos passar um texto de Emmanuel que define o nosso bate-papo de hoje. Enfim, guardemo-nos contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. E ainda mesmo, em nos sentindo enfermos, aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um, eu e você, adquiriremos as doenças que desejamos para o tormento próprio. Fecha aspas. E nós concluímos, além daquelas doenças que trazemos de existências passadas. Que Deus nos abençoe, que o tema tenha sido compreendido e que possamos modificar os nossos pensamentos em favor da nossa saúde, em favor do nosso equilíbrio, em favor da nossa paz. Que o Senhor nos abençoe.